E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O atacante Serginho, atualmente vinculado ao Vasco da Gama até o final de 2025, decidiu recusar uma proposta de um clube da segunda divisão da Turquia. Esta oferta surgiu como uma possível oportunidade para o jogador, que já atuou no futebol turco entre 2020 e 2023. No entanto, tanto o atleta quanto sua equipe de gestão optaram por não aceitar a proposta e seguir no Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto. A informação foi revelada pelo portal G no último domingo, dia 5 de janeiro, destacando que, apesar do interesse do time turco, Serginho ainda está recebendo sondagens de outros clubes internacionais. Isso demonstra que o jogador, mesmo recusando uma proposta concreta, continua sendo visto como uma peça valiosa no mercado de transferências, com possibilidades de novos desafios à vista. A trajetória de Serginho é marcada por uma série de passagens por diferentes clubes ao redor do mundo. Após deixar o Brasil em 2015, ele teve uma experiência internacional que o levou a times de Kosovo, Albânia e Montenegro, antes de se estabelecer na Turquia. Foi justamente o retorno ao futebol turco que consolidou sua identidade como um andarilho da bola, com passagens que lhe trouxeram aprendizado e adaptação em diversos estilos de jogo e culturas. Sua chegada ao Vasco da Gama trouxe a promessa de mais um capítulo na carreira do atacante. No entanto, foi em momentos cruciais que Serginho brilhou e se tornou uma figura importante para o clube. Em 2023, ele foi responsável por 2 gols marcantes na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O primeiro foi contra o Atlético Mineiro, quando o Vasco venceu por 1-0 na primeira rodada do segundo turno. Este gol foi vital para a equipe, que naquele momento se encontrava na zona de rebaixamento. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, Serginho teve outro momento de glória ao marcar o gol da permanência contra o Red Bull Bragantino. Após um empate por 1-1, ele entrou no segundo tempo e anotou o gol salvador já na reta final da partida, garantindo a permanência do Vasco na primeira divisão. Esses 2 gols foram fundamentais para a moral do time e para a confiança do próprio jogador dentro do elenco. Apesar de ter mostrado seu valor em momentos decisivos, Serginho não conseguiu se firmar como titular absoluto no Vasco. Em 2024, ele teve a oportunidade de ser emprestado ao Criciúma, mas, mesmo com a mudança de ares, não conseguiu se destacar. Sua passagem pelo Tigre foi curta e limitada a apenas 3 jogos, sem conseguir encontrar o seu lugar no time. O Criciúma, por sua vez, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o que gerou ainda mais incertezas sobre o futuro do atacante. Atualmente, Serginho integra o primeiro grupo do elenco que se reapresentou ao Vasco para a temporada 2025. Esse grupo está se preparando para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o restante do elenco principal se reapresentou apenas no dia 6 de janeiro, no CT Moacir Barbosa. A temporada de 2025 promete novos desafios para o atacante, que agora terá a oportunidade de mostrar se pode conquistar seu espaço definitivamente no time principal. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A relação entre Léo Pelé e o Vasco da Gama, que parecia ser promissora no início, acabou se tornando um verdadeiro campo de batalhas. O zagueiro, que fez parte do elenco cruzmaltino entre 2023 e 2024, decidiu romper o silêncio e, em declarações explosivas, fez duras críticas ao clube carioca. O jogador, agora no Atlético Paranaense, não poupou palavras ao relatar sua experiência no Vasco e deixou claro quanto se sentiu desvalorizado e incompreendido durante sua passagem pela equipe. Léo Pelé, que chegou ao Vasco com grandes expectativas após ser adquirido por 2 milhões de dólares, viu sua trajetória no clube ser marcada por altos e baixos. A sua estreia, que incluiu uma vitória histórica contra o River Plate na Florida Cup, escondeu os desafios que viriam pela frente. O zagueiro, que também assumiu a braçadeira de capitão, acabou perdendo espaço no time titular, principalmente após a chegada de nomes como Guelry Medel e Maicon.
Mas o que realmente feriu o ego do jogador foi a série de críticas da torcida, especialmente após a goleada por 6-1 sofrida para o Flamengo. Em entrevista exclusiva, Léo foi enfático ao revelar os bastidores de sua saída: "Nunca me senti respeitado pelo clube. Fui tratado como se fosse um jogador qualquer, apesar de ter dado meu máximo em campo. A pressão e as críticas da torcida foram cruéis, e a falta de respaldo da diretoria me deixou sem alternativas", afirmou o defensor. A gota d'água para Léo foi a piada feita pelo comediante Rafael Cunha durante a festa de aniversário do clube, quando ele disse: "Contratamos o Pelé errado". O zagueiro, claramente abalado, não escondeu sua frustração. A piada foi o reflexo do que se passava nos bastidores. "Eu não era mais o jogador que imaginava ser no Vasco". Apesar das dificuldades, Léo continuou a ser titular da equipe e disputou 95 partidas, com um desempenho aquém das expectativas. No entanto, a decisão de procurar a diretoria após o Campeonato Brasileiro e solicitar sua saída revelou o desgaste irreversível com o clube. "Eu sabia que não tinha mais clima para continuar. O Vasco já não acreditava mais em mim, e eu também já não acreditava no clube", desabafou o defensor. A saída de Léo Pelé do Vasco e suas duras críticas à instituição levantaram um verdadeiro debate nas redes sociais, com a torcida dividida sobre a postura do jogador e o papel do clube nesse desgaste. Muitos torcedores, que acompanharam de perto a trajetória do zagueiro, estão se perguntando se ele realmente teve seu valor reconhecido ou se, de fato, foi injustiçado. "Ele era um bom jogador, mas faltou a liderança que o Vasco precisava. Acredito que o clube não soube lidar com a pressão", comentou um torcedor em uma postagem no Twitter. Já outros destacam que as falhas de Léo, especialmente na derrota para o Flamengo, foram determinantes para a perda de confiança. Em contrapartida, há quem defenda a postura do jogador, apontando que a torcida muitas vezes foi excessivamente dura com ele. Léo estava em um time em crise, onde a pressão era enorme. "Não é fácil ser capitão de um time como o Vasco, ainda mais com a falta de estrutura e confiança dentro de campo", disse outro vascaíno em uma rede social. Para esses torcedores, as críticas de Léo Pelé são vistas como uma tentativa de expor uma realidade interna que muitos preferem ignorar. A questão do comportamento da diretoria também foi levantada por muitos fãs do Vasco. Alguns acreditam que o clube poderia ter sido mais transparente e dado mais respaldo ao zagueiro durante sua passagem. A diretoria falhou em dar suporte a Léo quando ele mais precisou. "Um jogador de 95 partidas não pode ser tratado como descartável", argumentou um dos apoiadores do defensor. Isso levanta um ponto importante: a relação entre jogadores e diretoria muitas vezes passa despercebida, mas é crucial para o bom desempenho do time dentro de campo. Por fim, a piada de Rafael Cunha sobre contratar o Pelé errado foi algo que gerou grande repercussão. Para muitos torcedores, a falta de respeito do comediante só aumentou a sensação de desconfiança que já pairava sobre o jogador. O deboche, vindo de alguém que deveria estar ali para apoiar, foi desnecessário. "Léo não foi o melhor, mas também não merecia esse tipo de tratamento", afirmou um torcedor em uma publicação no Instagram. O episódio deixou claro que, mesmo entre os próprios adeptos, há quem ainda defenda o jogador e quem veja sua passagem como um capítulo frustrante para o clube. Em dezembro de 2024, Léo Pelé foi negociado com o Atlético Paranaense, que desembolsou cerca de 12,3 milhões de reais para contar com o jogador. A transação foi vista como uma oportunidade para o zagueiro recomeçar sua carreira, longe do peso das críticas e do desentendimento com o Vasco. Agora, em uma nova fase, Léo tenta esquecer o que ficou para trás e focar em sua trajetória no clube paranaense, mas as marcas da passagem conturbada pelo Rio de Janeiro ainda permanecem vivas em sua memória. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.